Olá! Olha eu de novo contando as minhas histórias da minha vida. Hoje eu vou falar de uma história, não é uma sequência, né? Eu gostaria que fosse uma sequência. Então, infelizmente, quando eu falo das minhas histórias, eu vou contando à medida que eu vou lembrando. Então, hoje eu vou contar uma história da época que eu tinha uns 20 e poucos anos, né? E depois eu lembro para trás, enfim. Mas essa aqui eu acho muito interessante, por isso que eu quis dividir com vocês. A história de um carro. A gente é jovem, a gente na época, década de 80, quem tinha carro tinha tudo. Você era o cara, você tinha carro, você tinha moto, então você era o cara, né? Na época não tinham tantos restaurantes, época de música boa. Década de 80 foi tudo de bom. Tudo. Quem viveu a década de 80 sabe o que eu tô falando. Então, a década de 80 você sonhava, você vivia, e você era aquilo que você tinha, né? Era uma época que não tinha, as pessoas não tinham muito. Quem tinha um pouco mais era ricão. E quem tinha um carro já era o cara, a maioria da população não tinha carro. Então, o carro era tudo. O carro era um meio de vida. Você tinha o carro. E aí, um desses carros que eu tive, porque uma característica minha, eu sou oportunista. Eu sou oportunista, cara. Eu vi uma oportunidade boa, eu pego. Eu vi uma coisa boa, eu vou lá, eu vou atrás. Se tiver barato, eu vou comprar. Enfim, pura e simplesmente, em 1983, 84, mais ou menos, eu tinha terminado o meu primeiro noivado. Noivadinha de juventude e tal. Eu gostava da menina. Você tem aquela ilusão toda da juventude, né? Primeiro noivadinho e tal, primeira noivinha. Nossa, era uma coisinha legal. E aí, eu pura e simplesmente ela, né? Desmanchou o noivado, porque a mãe dela queria mais aventuras, que ela tivesse mais aventuras, outros homens na vida dela, e assim foi feito. E aí, pura e simplesmente, eu tava muito chateado, foi uma época ruim. E eu tinha um Chevette, chevetinho marrom, cara. Era um marrom meio escuro, metálico. O carro era bonitinho, aquele tubarão, aquele que tem a frente inclinada ainda para dentro, né? O carro era uma maravilha. Adorei aquele carro. Quem teve Chevette sabe o que eu tô falando. O carrinho era valente, era um carro bom, era um carro maravilhoso. Econômico, era um carro muito bom. Deixou saudades. E eu tava chateado, peguei meu carrinho e falei, vou dar um passeio. Passei, cheguei na igreja de Moema. A igreja de Moema, lá no Largo de Moema. Tava rolando os casamentos, era sabadão à noite. Falei, o que eu tô fazendo na rua? Sozinho, andando pra lá e pra cá com o meu beijo. Vou entrar no casamento, vou ver o casamento. Já que eu desmanchei o meu noivado, vou ver um casamento pra ver como é que era. E parei o carro, entrei na igreja e tô lá olhando a noiva entrando e tal, babá. De repente eu encontrei um pessoal, falei, nossa, eu conheço aquele pessoal. Puta, cara, eram uns tio, irmão da minha avó, né, tio de segundo grau. Tava todo mundo lá no casamento. Ô, sobrinho, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, tava passeando. Não, vem cá, vamos na festa junto com a gente. Cara, festa, boca livre, é eu. Pode me convidar que eu tô nessa. Quer dizer, entrei pra assistir um casamento de bobeira, de repente tô indo na festa. Era a minha cara. Falei, puta merda, eu vou nessa. E aí fui com a família pro casamento, aí me perguntaram, falaram, ô sobrinho, você tá de carro? Falei, tô. Você não pode dar carona pro pessoal que tá sem carro? Falei, claro, entra aí e tal. Entraram no carro e eu fui atrás dos carros. E tinha um Opala prata, cinza claro, prata, na minha frente. Eu tinha visto aquele carro. Até aí, tô vendo o carro na minha frente. Cara, quando nós paramos na festa, o cara desceu do carro e começou a chutar o carro. Porque esse carro não presta, porque isso aqui não vale nada, e chutar, eu vou meter fogo, e acender o isqueiro. Eu olhei aquela situação e lembrei uma história que meu pai contava. Que quando o cara tá puto com o carro, é a hora que você faz um bom negócio. Meu pai falava isso, meu pai era cheio de historinha. Você vai lá e faz um bom negócio, porque o cara já tá puto com o carro, ele vende barato. Não deu outra, cara. Fui lá, ô amigão, todo mundo querendo segurar o carro, porque o cara ia meter fogo no carro.
Falei, amigão, não é assim, isso é só um carro. Para com isso. Ó, vamos fazer um negócio. Vende o carro pra mim, eu fico com esse carro pra mim. Vende o carro pra mim. Vende o carro, eu te levo pra sua casa, não tem problema. Pega o carro aqui, não tem problema. Vende o carro pra mim. Nessa hora o carro que ele ia queimar passou a ter valor. Não, veja, isso é um Opala. Opala, eu falei, cara, na boa, você ia queimar o carro, agora ele tem valor? Não, mas é um Opala e tal. Aí ficou naquela discussão. Aí eu falei assim, olha, quanto você quer no carro? E o cara me pediu, acho que na época, 5.000 cruzeiros. A inflação era uma inflação boa naquela época, tinha inflação e os preços subiam constantemente. Eu falei, ó, cara, 5.000 cruzeiros, que era um preço relativamente barato pelo carro. Não era um preço alto, não. Era um preço baixo pelo carro. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu te dou 5.000 cruzeiros, mas eu vou dividir em 8 prestações. Tá bom? Se você dividir em 8 cheques, eu dou os cheques agora e você me deixa o carro aí. Como o cara era vizinho dos meus tios e tal, o cara falou, tudo bem. Eu falei, o carro, inclusive, até eu terminar de pagar, vai ficar na casa do meu tio. Eu não vou nem levar pra minha casa. Você vai ver o carro aqui. A hora que eu terminar de pagar, eu levo embora. Ah, tá feito. Ah, tá bom. Tá bom. Não tem problema. Deixa o carro aí. Eu pus o carro na casa do meu tio, dei 8 cheques, cara. Não vou esquecer. Cheques do Bamerindos. Do Bamerindos ainda. Eu fiz o cheque, era cheque especial. Eu tinha profissão e tal. Ganhava bem. Fiz os cheques que... E eu sabia que o último cheque o valor ia ser muito pequeno, porque a inflação ia comer o dinheiro. Eu sabia. Mas o cara não se atentou e eu aproveitei e meti os cheques lá. O cara me deu toda a documentação do carro, o recibo e tal. E eu pus o carro na casa do meu tio, larguei lá, larguei a chave e falei, ó, tá aqui se precisar usar o carro. E fui embora. Peguei meu Chevette e fui embora. Aí, eu sei que eu passava na casa do meu tio uma vez por mês. Eu só olhava, ver se o carro tava lá e tô pagando cheques. Aí um dia cheguei na casa do meu tio, o carro não tava lá. Cheguei pro meu tio e falei, ó tio, cadê o carro? Ah, o Davi saiu com ele, que era meu primo, que era filho do meu tio. Davi saiu com ele. Davi saiu com o carro. Tá bom, deixei a chave, é pra usar. Aí, pura e simplesmente, daqui a pouco o Davi aparece bêbado, cara, mas bêbado. Falei, cadê o carro? Ah, o carro deu problema, larguei ele lá na estrada de Itapecerica. Falei, aonde? Não lembro. Falei, como não lembra? Você largou meu carro lá? A chave tá aqui. Falei, cara, você largou meu carro lá na estrada de Itapecerica? É zona sul de São Paulo. Falei, você largou meu carro lá na estrada de Itapecerica? E não lembra onde? Falei, onde tá? Não sei, cara. Bêbado, mas bêbado. Falei, cara, você pega meu carro bêbado, sai com o meu carro. Não, eu tava com o Carlinhos, que era cunhado dele. Falei, cara, não me interessa com quem você tava, me interessa que você saiu bêbado com o carro. Onde tá o carro? Não sei. Foi perto de onde? Ah, foi lá na Vila das Belezas. Tá bom. Eu sabia, conhecia o lugar. Peguei o Chevette e fui atrás. Rodei. De repente eu olhei por uma das ruas, tinha um monte de gente em volta do Opala. Falei, é meu. Virei, desci, parei o carro. Falei, dá licença. Ah, o senhor é dono do carro? Falei, sou. Olha, esse carro quase matou um monte de gente, quase se mataram aí na estrada da Itapecerica. Falei, por quê? Falei, o carro é meu, deixei na casa do meu tio, pegaram sem minha ordem. Falou, olha, o carro todo aberto. Eles largaram o carro aberto, com as portas abertas. Eles simplesmente pararam o carro. Falei, o que aconteceu? Aí a mulher veio e falou, é o seguinte, eles desceram, é um morro. No meio do morro tem a estrada de Itapecerica, tinha 4 faixas. Na época não tinha ilha no meio, era só 4 faixas, 2 para ir, 2 para voltar. E uma descida que era a rua, que ela ficava plana lá embaixo. Os caras desceram o morro do jeito que desceram. Atravessaram a estrada de Itapecerica muito rápido. O carro quase decolou, entrou na rua. O carro bateu no chão, levantou, disse que saiu até faísca de baixo. Bateu e aí o carro morreu. O carro desligou e parou. Eu falei, o carro desligou. Aí fui dar na partida, tava com a chave, dei na partida, o carro não fez sinal nenhum. Aí eu deitei por baixo, vi que a pancada foi tão forte que ele soltou o fio, são 3 fios
no contato do Opala. Ele soltou um dos fios, o do meio, que é o fio de força. Ele soltou e o carro desligou, automático. Aí falei, bom, machucou alguém e tal, o carro ficou aberto, todo mundo ficou ali, porque os caras estavam muito bêbados. Aí largaram o carro e saíram. Largaram o carro aberto e eles acharam que o carro era roubado. Naquela época não tinha muita polícia militar, não tinha 190, foi na década de 80, né? Não tinha esse aparato policial que nós temos hoje. Nós estamos em 2022, né? Então naquela época não tinha tudo isso. Então eles nem chamaram a polícia, estavam ali olhando, achando que o carro era roubado. Bom, aí mostrei, falei, não, o carro é meu, tá aqui, tô com os documentos do carro. Não, pode levar. Tranquei o Chevette, e levei o Opala embora. Pus o fio no lugar, o carro pegou na boa e eu levei o carro embora. Voltei para casa do meu tio e falei, agora alguém me dá carona para mim poder pegar meu Chevette, porque eu tô com o Opala, eu preciso voltar lá e é totalmente fora de mão, não tem ônibus, não tem nada. Eu sei que me deram carona com o meu carro. Eu fui lá, peguei o Chevette e voltei de volta. Voltei de volta, né? Voltei para casa do meu tio e falei, ó, só que é o seguinte, eu vou levar o Opala e vou deixar o Chevette aqui e vou ver o que eu vou fazer. Porque o Opala era grande. A casa do meu pai não era uma casa tão grande assim, então o carro para entrar era ruim. Não cabia. Depois eu acabei colocando, mas não cabia 3 carros ali, cabia só 2. Bom, larguei o Opala lá, larguei o Chevette lá. Peguei o Opala, voltei para casa. Rapaz do céu, o Opala não batia, ele apanhava na rua. Olha, o que eu levei de batida, pancadas pequenas naquele carro, era um negócio de maluco. O cara vinha e batia, o cara vinha e encostava. Falei, nossa, não é possível. Mas o carro funcionava legal. Aí, e eu larguei o Chevette na casa do meu tio. E o Chevette, ele tinha, como o carro era meu de uso, eu tinha um porta-luvas recheado, era um porta-luvas esportivo na época, não era porta-luvas original dele, cheio de doce, cheio. Caixa de bombom, caixa de bala, eu tinha tudo ali, eu tinha tudo. Eu sempre gostei de comer doce. Barra de chocolate, eu tinha tudo. E aí eu voltei na casa do meu tio e falei, vou ver o que eu vou fazer, eu vou pegar o Chevette de volta, porque o Opala era um Opala. Chego lá, cadê meu Chevette? Não tinha meu Chevette. Cheguei lá e falei, ô tio, cadê o meu Chevette? O genro lá levou o carro, ele precisou ir ver uns parentes lá na Zona Leste, ele saiu com o seu carro. Falei, tá bom. Isso era 2 horas da tarde. Eu ia sair com o carro, falei, bom, espero ele voltar. Cara, era 10 horas da noite, a hora que o primo voltou com o carro. Ele voltou com o carro, com a filha dele sentada no banco da frente. Quando eu olhei, a filha dele estava com a caixa de bombom, com um bombom na caixa. Ela era gordinha, ela comeu tudo. Tudo que tinha no porta-luva, ela comeu. Tudo. Não tinha, olha, só tinha aquele bombom que estava na caixa. Aí ela olhou para mim e falou, quer? Eu falei, vá. Aí falei, vim pegar o Chevette que eu ia sair, não fui. Mas troquei de carro. Aí falei, eu vou olhar longe, né? Não vou olhar na hora porque fica chato. Quando cheguei em casa que eu olhei, cara, não tinha uma bala dentro do porta-luva. Falei, não vou deixar mais. O carro eu tinha deixado com o tanque cheio. Meus carros na época andavam com o tanque cheio. Eu tenho esse hábito até hoje. Meus carros não ficam com o tanque vazio, porque uma hora você pode precisar sair, ele tem que estar pronto para sair. Uma emergência, alguém para socorrer alguém, enfim, o carro tem que estar pronto para sair. Aí eu falei, cara, não vou deixar mais meus carros lá. É muita sacanagem. Conversei com o meu tio, um outro tio que morava do lado da casa do meu pai. Falei, posso guardar o meu carro aí? Pode. Pus o Opala lá, pus o Chevette lá, fui buscar o Opala. Falei, tio, desculpa, eu vou levar o carro, vou deixar lá comigo. Isso eu já tinha pago, faltava 2 prestações só. Cara, e aí você tem 2 carros para sair. Eu era solteiro, eu tinha 2 carros. E eu comecei a usar o Opala, porque o Opalão era mais estiloso, o Opalão era mais. Comecei a passear com o Opala. Cara, e de novo, o carro não batia, apanhava. Tudo acontecia com aquele carro. Um dia eu tô subindo aquela rua que vai sair no Hospital das Clínicas, não lembro o nome dela, é um subidão. Eu tinha uma namorada, a minha namorada era enfermeira, ela
na época era enfermeira, e ela trabalhava no Hospital São Luís, e eu pegava ela ali e levava para outra clínica que ela trabalhava, à noite. E eu tô dirigindo o carro, as ruas eram vazias, não tinha esse trânsito que nós temos hoje, como eu falei, década de 80, e eu olho pelo espelho e vi uma marca brilhando atrás do carro. Olhei para frente, não tinha marca. Para trás a marca, eu falei, é meu carro. Olhei, abri a porta, olhei e tava vazando água. O radiador era grande, ainda bem. Encostei o carro, cortou a mangueira. Cortou a mangueira da saída do radiador. Saída que entrava no motor, saía do radiador e entrava no motor. Puta, só dava eu, cara. 11 e tanto da noite, parado em Pinheiros, cortando a mangueira, eu não tinha nada aberto, para tentar dar um jeito. Bom, apertei, consegui dar um jeito, que o Opala era baixa pressão, não era alta pressão. A água, não tinha pressão de água. Era água quente, mas não tinha pressão. Aí coloquei a mangueira, apertei, tá bom. E o carro, putz, o carro era um barato, o carro era prata. E outra característica do carro, o carro tinha 4 dedos do chão. Na época, década de 80, ele tinha os pneus do XR3, que era aquele pneu banda baixa. Meu, era maravilha, o carro era rebaixado, o carro era tudo de bom. E aí eu venho no Largo do Socorro, do jeito que eu vim, eu entrei numa rua, peguei a tampa de bueiro, um tanto assim, acima do asfalto. Foi o suficiente, eu passei numa valeta, o carro deu aquela erguida, no que ele abaixou, ele pegou a tampa de bueiro. Olha, se fosse medido não dava certo. Bateu a travessa do eixo dianteiro do Opala. Rapaz, eu pensei que eu tinha acabado com o carro. Foi aquele tranco dentro do carro. Eu falei, meu, olhei e tinha amassado a barra dianteira, que é uma barra grossa de ferro, que segura as rodas dianteiras. É a barra dianteira do carro. Eu amassei ela. Eu vinha rápido, passei na lombada, ela baixou e pegou a tampa de bueiro, certinho. Eu não fiz nada com a tampa de bueiro, mas compensação amassei a travessa do carro. Falei, puta merda. Falei, não é possível, cara. Aí na época, essa minha namoradinha, que depois virou minha noivinha também, que também não deu certo, mas isso é outra história. Isso é outra história. Uma hora eu vou contar. Aí, fui lá, falei, cara, mas o carro tá cheio de amassadinha. Ele falou, vou te ensinar. Ó, você bate aqui, os amassados. Falei, puta, que legal. E aprendi a desamassar o carro com esse com esse irmão da minha namorada, que era funileiro. Ele aprendi e tal. Perfeito, desamassava o carro. E aí eu sei que eu vendi o Chevette, que também depois eu conto, foi uma outra história. Eu tô passando no Campo Limpo, passei a roda dianteira na lombada, devagarzinho. No que eu tô levantando, que eu tô passando, o carro deu uma avançada para frente. O que o motoqueiro chama de LR. Eu falei, quase ficou na roda dianteira. Eu falei, ué, o que aconteceu? Olhei pelo espelho, eu tinha um Fusca embaixo do carro. O cara era uma descida de morro, e eu parei devagarzinho, passei as duas rodas, que as lombadas aqui em São Paulo são altas. Então eu passei. No que eu passei a roda traseira, que a roda traseira estava no alto, o Fusca veio, do jeito que ele vinha, entrou. Amassou o tanque de gasolina, mas as laterais do carro amassou muito pouco. Eu falei, cara, que carro miserável. Cheguei em casa, desamassei e falei, não é possível, esse carro apanha. Ele não bate. Preciso dar um jeito. E aí fiquei encafifado com aquilo. Falei, puta, o carro... Tem alguma coisa errada com esse carro, né? Aí lembrei do cara que queria pôr fogo no carro. Falei, eu tô começando a dar razão pra ele, porque o carro é muito ruim. Aí eu sei que aquela noite eu dormi e eu sonhei com uma velha, com as duas mãos no meu pescoço, senti falta de ar, cara. Larga meu carro! Solta meu carro! Esse carro é meu! Larga meu carro! Eu acordei assustado. Falei, nossa, que susto, né? Aí o que eu fiz? Faltava a última prestação. Era a última prestação do carro. Voltei na casa do velhinho que me vendeu o carro. Parei. Quando eu parei, cara, o carro de repente começou a bater, uma bateção no motor, e o velhinho tava lá fora. Eu falei, cara, na boa, me conta a história desse carro. Esse carro é muito ruim. Ele falou, eu sabia que você ia ter problema. Esse carro é muito ruim. Eu falei, tá, o carro é ruim. Me conta a história dele. Ele falou, sabe o que é, cara? Eu tava indo pra Cambé com um Opala Diplomata. 4 cilindros, diplomatão, novo.
e na estrada eu me perdi, bati o carro, dei perda total. Entrou de lado e não sei aonde, amassou o bloco do carro, deu perda total. Falei, pô, legal. E aí? Ele falou, aí eu fui pra Cambé. O carro foi no guincho, enfiaram na oficina vizinho de um primo meu lá, e o carro ficou lá, fiquei chateado uns dias, aí fui ver o estrago do carro. Aí o cara falou que o carro não tinha jeito e tal. E aí o cara me propôs um negócio. Ele tinha esse Opala aqui, parado, já estava sem mecânica nenhuma, sem roda, sem nada, em cima dos cavaletes. E ele propôs, falou, cara, vamos fazer o seguinte, a mecânica do seu carro tá perfeita. O seu carro bateu, deu perda total, mas a mecânica tá perfeita. Nós passamos a mecânica do seu Diplomata para esse Opala velho, né, que era um 76, e você pelo menos tem um carro para voltar para São Paulo. Ele falou, por que o carro tá aí? Ele falou, esse carro era de uma velhinha aqui de Cambé, e era o xodó dessa velhinha. A velhinha amava o carro. Tudo para ela era o carro. E ela morreu dentro do carro. Ela tava com o carro, ela não bateu. Ela passou mal e morreu dentro do carro. Chegaram a tentar socorrer ela com o próprio carro, mas ela já estava morta. Eu falei, uma velhinha, morreu dentro do carro. Ela amava o carro. Aí lembrei do sonho. Eu falei, meu Deus. Obrigado. Aí abriu a tampa do motor, soltou, cara, soltou sozinho. Em cima do carburador vai uma panela, né, que era o filtro de ar. Aquela panela soltou e conforme o motor batia, ela batia no capô e fazia aquele barulhão. Não era nada. Pus no lugar, nunca mais soltou. E fui embora. Eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa com esse carro. Aí eu já tinha vendido o Chevette. E eu coloquei o som, eu coloquei um som, cara, né, valia mais o som do que o Opala. Toca-fitas, amplificador, o que tinha de melhor, valia muito dinheiro. Na época um Albatross, com amplificador, com um tojo embaixo, era um monte de aparelho, isso na época era famoso, hoje nem existe mais. E aí eu tinha isso no carro, uns alto-falantes muito bons, e eu falei, vou pintar esse carro e vou vender esse carro, porque a pintura dele estava queimada, era do Paraná, do interior do Paraná, Cambé. Eu falei, vou pintar esse carro e vou vender. E recuperar meu dinheiro e comprar um carro melhor. E aí eu comecei eu já sabia fazer a funilaria, falei, vou fazer a pintura dele também. Então eu trabalhava de dia e pintava o carro dentro da minha casa. Pegava as peças, capô, tudo que era desmontável, eu desmontava, levava para dentro da casa e pintava. Aí sobrou a carcaça do carro, que não dava para levar para dentro da casa, tive que pintar na garagem. Pintei o carro todinho, inclusive eu não tenho como inserir as imagens, né? Eu tenho poucos recursos, é só... Então, tá aqui, ó. Esse era o carro. Aqui, quando eu terminei de pintar e montar, eu já tinha colocado o pneu mais alto por causa daquela batida, então o carro estava montado. Aí, mandei montar, o carro ficou bonito, cara. O carro era esse aqui, ó. O interior dele tava muito bonito, todo preto, os pneus eram todos bacanas. O carro tava super alinhado, fora as batidinhas, né? É uma pena que eu não tenha mais recursos para inserir as fotos como eu gostaria. Mas, vamos lá. Aí, pintei o carro, montei, o carro tava bonito. Falei, agora eu preciso vender. E na época era simples, você põe a placa de venda, se ia na feira e vendia o carro. Aí um amigo meu trabalhava comigo, porque eu tava cismado, nem andava mais com o carro, eu queria vender o carro. O carro apanhava na rua, vou andar. Um amigo meu chegou e falou, cara, meu irmão quer comprar um carro. E o Opala tava bonito. Eu vou falar do seu. Levou o irmão em casa, o irmão olhou o carro, um Opalão. E eu tava vendendo caro, cara, eu não tava vendendo barato, não. O carro custava 40 e poucos mil, eu tava pedindo 50. Eu não tava pedindo barato no carro, eu tava pedindo um pouco acima, porque o carro tava pintadinho de novo, o carro tava lindo. Eu tava pedindo um pouco acima do que ele valia. Esse amigo meu, olha, ele me deu moto de transferência de pagamento que ele tava pagando, ele me deu toca-fitas, eu vendi o carro e me deu o resto em dinheiro. Falei, cara, é o suficiente, tô feliz. Peguei o valor, peguei a moto, falei, agora eu
Não, peguei essas coisas todas. Tô feliz. Ele pagou o carro à vista e foi embora. Legal, legal. Aí eu tô passando com a moto na porta da casa dele. Isso uns 3 meses depois, cara, não passou muito tempo. 3 meses depois, eu passei na porta da casa dele e vi o Opala, cara. Esse Opala, ele tava com a tampa traseira, essa tampa traseira, um poste. Ele bateu de traseira no meio, num poste. Tava marca redonda, o poste entrou até metade do Opala. Eu olhei e falei, nossa, tava muito... Você via as marcas brancas do poste? Eu parei, chamei ele e falei, ô, fulano, cara, como é que você conseguiu bater num poste tão rápido? Porque pra entrar até o meio do porta-mala, você bateu muito rápido. Ele falou, cara, não fui eu não, foi meu irmão, que é o dono do carro. Eu falei, como é que ele conseguiu? Ele falou, você não viu nada, vem ver. Aí me levou à frente do carro, tava amassada do mesmo jeito. Amassou, passou o radiador, entrou também no meio do carro. Eu falei, como é que você conseguiu bater a frente e a traseira num poste? Ele olhou e falou, não, foi no mesmo poste. Eu falei, peraí, você bateu a traseira e a frente no mesmo poste? Ele falou, é. Eu falei, como é que você fez isso? Ele falou, ó, cara, meu irmão tava na casa da namorada e os bancos eram alto, reclinável, o Opala era luxo, né, carro de luxo. E aí o irmão malandro foi pro banco traseiro, porque os bancos dianteiros eram grandes, você fica escondidinho no banco traseiro, a janelinha lateral, ela é pequenininha. Então você não tem muito, você fica muito à vontade dentro do carro. Aí ele ficou lá, à vontade realmente dentro do carro, com os bancos levantados e ele atrás. E o carro no alto do morro, né? De frente para cima. E é um ladeirão. E lá embaixo tem uma curva e tem o poste. Falei, tá, e aí? Ele falou, não, o meu irmão tava lá, né, no vai e vai, à vontade, sem roupa, ele e a namoradinha, à noite. E o Opala, ele tem um negocinho, os Opala antigos, 78 para baixo, o freio de mão é uma alavanca que você puxa. Curioso da Kombi nova, você puxa, ele faz aquele, tem uma travinha, faz creque, e aí você vira 90 graus para soltar. Se você não virar, não solta. Então você puxa na vertical e solta na horizontal. Virou na horizontal e solta. Eu sei que o irmão dele estava lá na porta da casa da menina, escutou um creque. Foi desse jeito que ele me contou. Escutou um creque. E o carro começou a descer, estava em ponto morto. E o carro desceu. O irmão com a menina sentada no colo dele jogou a menina e tentou pular para frente, mas os bancos do Opala não é para isso. Os bancos do Opala são juntinhos. O carro é grande, mas os bancos são juntinhos. O moleque não conseguiu passar pelos bancos. E o carro desceu, e do jeito que ele desceu, ele bateu de traseira no poste, acertou o poste no meio do carro. Aí o irmão colocou a roupa, a menina colocou a roupa, ele ficou chateado, ligou o carro pegou, subiu, manobrou o carro e colocou de frente para a luz da casa, para eles poderem olhar a batida. O carro parado, todo mundo olhando, aí apareceu o pai da moça, a mãe, a avó, todo mundo ali, os irmãos, todo mundo ali olhando a pancada. Todo mundo olhando o carro. De repente, todo mundo escutou o mesmo creque. O carro soltou de novo. Ele desceu sozinho. E bateu de frente no mesmo poste. E fez aquele baile, mas acabou. Passou o radiador, chegou quase no motor. Eu olhei pro cara, não precisa falar que ele não é mais meu amigo, né? Nunca mais nunca mais eu voltei na casa dele, velho. Nunca mais. Saí dali e falei, ó, tchau. Olha, cara, vocês podem achar loucura, vocês podem achar o que vocês quiserem, mas a partir desse dia eu nunca mais comprei carro que o cara morreu dentro, que o cara amava o carro, que o cara... Moto a mesma coisa, porque... tem muitos filmes na internet, o carro maldito, o carro que mata, o carro que... E olha, eu acho que tem um fundo de verdade nessa história. Obrigado, hein?